é uma noite extremamente especial. Eu estou falando da noite em que se faz uma menção direta e específica ao nascimento de Jesus, Filho de Deus. A reflexão que eu vou fazer com vocês esta noite será breve. No entanto, ela precisa ser feita porque os cristãos nominais, aqueles que são cristãos apenas na sua cultura, só lembram que Jesus nasceu de ano em ano. Quando chega dezembro e o cenário muda, as luzes acendem nas avenidas, as árvores são enfeitadas, os shopping centers formam praças de celebração do Natal, como se apenas uma vez por ano devêssemos fazer menção de um fato que muda definitivamente a história da humanidade. Nós lemos inicialmente o texto de Mateus, capítulo de número 2, quando ele narra sobre o nascimento de Jesus e descreve o cenário político do seu tempo. E é muito interessante observar que tanto Mateus quanto Lucas se encarregam de descrever de maneira detalhada o nascimento de Jesus, inclusive buscando trabalhar a sua genealogia. Porque Marcos e João não têm a mesma preocupação. Marcos, porque está escrevendo sobre o Jesus servo, ele está escrevendo para os judeus da diáspora, dispersos, portanto estrangeiros e servos, nas terras onde haviam se instalado no período da dispersão. Não se descreve, não se preocupa em escrever a genealogia de um servo, porque servos não precisavam de genealogias, bastavam servir. Então Marcos não tem o cuidado, a preocupação de falar da genealogia de Jesus por esta razão simples. Por que João não descreve a genealogia de Jesus? Porque João não está falando do Jesus homem. João está falando do Jesus divino, do Jesus verbo, e como Deus ele não tem princípio nem fim, e portanto ele não tem genealogia. Por isso que João começa dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mateus, por sua vez, está escrevendo para os judeus da Judeia e está apresentando Jesus rei. E um rei precisava apresentar a sua genealogia para legitimar a sua majestade. Por isso que Mateus começa a genealogia de Jesus em tempo real e encerra em Davi. Porque a preocupação de Mateus é provar que Jesus é descendente de Davi e, portanto, é rei legítimo. E era assim que os judeus deveriam recebê-lo. Lucas, por sua vez, escrevendo da genealogia de Jesus, passa de Davi e vai até Adão. Por quê? Porque Lucas está escrevendo sobre o Filho do Homem. E ele leva a genealogia de Jesus até Adão para apresentar-nos a humanidade de Jesus, a sua natureza humana.
Mas o Natal é mais do que luzes, estrelas brilhantes. Natal é mais do que vestidos especiais para noites de galas. Natal é a revelação, é a manifestação do maior plano realizado em todo o tempo, em toda a história, em todo o universo. E eu gostaria de falar rapidamente sobre 6 pessoas centrais do Natal. A primeira, Deus. Deus é o idealizador do nascimento de Jesus. Deus é o construtor deste plano, mentoreador e patrocinador dele. Desde a eternidade Ele planejou o resgate da humanidade, e nisto Ele planejou um tempo em que Ele se manifestaria de forma humana para dar ao homem a oportunidade de ser salvo dos seus pecados. Deus, desde a eternidade amou, desde a eternidade escolheu, desde a eternidade salvou. Não é por acaso que o apóstolo Paulo diz que nós somos chamados com uma santa vocação desde os tempos da eternidade. O Antigo Testamento é a construção de Deus, montando a plataforma para a manifestação de Cristo. De Gênesis a Malaquias, Cristo está revelado, manifestado, prometido e apontado. Por exemplo, no Éden, o Senhor declara: da semente da mulher suscitarei o varão que esmagará a cabeça da serpente. Jesus está sendo prometido. No Êxodo, o Senhor orienta Moisés e diz: passa o sangue do cordeiro no umbral da porta da casa de cada judeu, porque onde houver a marca do sangue, o primogênito será preservado. Aquele cordeiro, diz Paulo posteriormente, era a figura de Cristo. Em Números, Jesus Cristo está na pedra ferida em Meribá. Ele já é ali a manifestação do propósito divino. E em Levítico, ele é o bode expiatório que leva os pecados da humanidade para além da porta. Em Deuteronômio, ele é prometido como o profeta maior do que Moisés. Então, Deus é a grande pessoa do Natal. Não haveria Natal se Deus não houvesse amado o mundo de tal maneira que se dispusesse a dar o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitas vezes, muitos anos, repetidas vezes, falamos do Natal e esquecemos de mencionar que a pessoa central deste plano é o Criador do homem, que na sua onisciência e na sua perfeição cria o homem perfeito. E o mais incrível é que um Deus perfeito cria um homem perfeito, sabendo que o homem pecaria, e ele não impede o homem de transitar o caminho da sua própria escolha. Pelo contrário, dando ao homem a liberdade de ir, ele cria o plano para que o homem volte para o seu Criador. E este plano nós chamamos de Natal. O plano da salvação nós chamamos de Natal. Transformamos numa época de festa, transformamos numa época de presentes, transformamos numa época de apetite comercial. Mas na mente de Deus, Natal
é a manifestação na terra de um plano que foi elaborado no céu para a salvação do homem e da mulher. A pessoa central do Natal é o próprio Deus. Você pode aplaudi-lo nesta noite de maneira gritante. Mas é incrível que um Deus perfeito, completo em si mesmo, não realiza o Natal sozinho. Ele levanta pessoas que farão parte desse plano. E aí eu quero falar da segunda pessoa central do Natal, e raramente se fala nele: José. Você já parou para analisar o tamanho do altruísmo de José? A tradição católica pensa em José como um senhor de idade já um pouco avançada em relação à idade de Maria. A teologia protestante pouco discute que idade teria José, mas nos firmamos num fato: ele toma para si uma jovem virgem para ser sua esposa. Presta atenção. E quando o anjo aparece a ela e diz: conceberás e darás à luz um filho, José não estava lá. José não viu a manifestação do anjo. E de repente, sem ter tocado nela, ela aparece grávida. Qual é ou qual seria a reação mais esperada de um homem diante da sua noiva virgem, grávida, em plena consciência de que o filho não é meu? José poderia tomar a postura de levá-la aos sacerdotes, a fim de que ela fosse exposta, julgada e sentenciada segundo a lei. Mas olha a hombridade deste moço. Sabendo que não é dele, ele não tem coragem de enfrentar o casamento. Mas amando-a, ele não tem coragem de expô-la. Então ele decide fugir. Por que fugir? Porque fugindo, ele é o homem que deixou uma moça gestante e foi embora. Ele assume sobre si toda a culpa. Ela não será julgada, ela não será sentenciada, ela não será condenada, e ele recebe sobre si a culpa e se vai com o peso de ter sido frustrado no seu plano. Mas a mente de José está tão aberta a Deus que enquanto ele planeja ir, o anjo que aparecera a ela, a Maria, meses antes, agora aparece a ele e diz: não intentes fugir, não tenha medo de recebê-la como sua esposa, porque o que nela está gerado não é de homem algum, senão do próprio Deus. O que nela está gerado é obra da graça do Espírito Santo. E o filho que está no ventre da mulher que você ama salvará o mundo dos seus pecados. Por isso o seu nome será Jesus. Você porventura consegue pensar na intimidade que José tem com Deus? Na relação deste homem com o plano de Deus?
Porque se Maria foi escolhida para dar à luz ao Salvador, José também foi escolhido para fazer parte do plano. Do contrário, ele não teria condição, sensibilidade, discernimento para assimilar um plano tão supremo, ou, como nós cantamos, um plano tão perfeito. E ele a recebe por esposa. Eu digo sempre que José conseguiu sonhar o sonho de Deus, porque enquanto Deus está vendo o seu filho gerado no ventre de uma jovem, José está vendo um filho que não é seu, sendo gerado no ventre da sua mulher, mas ele compreende que aquela é a geração do plano da salvação, e ele compreende isso de forma tão plena que a Bíblia diz que ele não a tocou enquanto a criança não nasceu. É uma compreensão superior a uma mentalidade humana, masculina, comum. Ele abraça o plano. Não é por acaso que tanto a igreja ortodoxa quanto a igreja luterana valoriza a pessoa de José, tanto quanto a igreja católica valoriza a pessoa de Maria. Porque ele aceita fazer parte de um plano que ele não entende, mas ele compreende que Deus está envolvido no processo. Não dá para pensar em Natal sem pensar em José. Ele aceita fazer parte do plano divino, mas há uma terceira pessoa envolvida, e ela é central no Natal: Maria. Ao contrário do que alguns cristãos tendem a pensar, Maria não é figura descartável no processo. Quantas virgens havia na Judéia naquele tempo? E de algum modo Deus olha para Maria e a elege, a escolhe. Ela está noiva, desposada de um jovem chamado José. E enquanto se prepara para o casamento, lhe aparece um anjo, Lucas 1:26, e diz assim: salve, agraciada, o Senhor é contigo. E ela pasma, porque aquela saudação não era comum. E quando ela pasma, o anjo lhe diz: não temas, eis que conceberás e darás à luz a um filho, e o seu nome será Jesus, e ele salvará o mundo dos seus pecados. E Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e o seu reino será eterno e jamais terá fim. Tente imaginar Maria preparando um crochê, um tricô, organizando o casamento, e aparece alguém com esta mensagem. E ela pergunta: como isso? Eu não conheço o varão. E o anjo diz assim: virá sobre ti o Espírito Santo, e ele te cobrirá com a sua sombra. A expressão cobrir ali é a mesma expressão de Gênesis 1:2, mover-se. O Espírito movia-se. Ele te cobrirá com a sua sombra. Por isso mesmo, o que de ti sairá será chamado Santo, Filho de Deus. Veja a importância de Maria nisto, porque ela diz assim: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a vontade de Deus. Agora preste atenção, que o anjo que veio conversar com Maria é o mesmo anjo que foi conversar com Zacarias para prometer o nascimento de João, o Batista.
Maria diz: eis-me aqui, cumpra-se em mim a vontade de Deus. Zacarias diz: como eu vou ter certeza que isso é de Deus? Então observe que você poderia dizer: não, mas tendo a visão de um anjo, é muito fácil acreditar. Zacarias teve a visão do mesmo anjo e duvidou. E olha que Zacarias era do santuário, era sacerdote. Quando o anjo sai da conversa com Zacarias, Zacarias ficou mudo. E alguém pergunta: o que você viu? E ele fala: escreve o que você viu. E ele escreve, porque não consegue falar. Maria sai da visão dizendo: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Esse hino é de Maria. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Incrível, eu gosto dela. Eu não sou adorador de Maria, porque a Bíblia me diz que Deus é o único ser digno de adoração, mas eu a admiro muito. Ela é tão esplêndida que durante sua gestação você não encontra palavras de Maria. Ela não sai dizendo para as vizinhas: eu estou grávida do Filho de Deus. Maria trata isso com um discernimento incrível, como se o processo fosse um processo humano comum. No seu íntimo ela sabia que era divino, mas ela entendia também que ninguém teria condição de compreender algo tão elevado. Sua postura é tão esplêndida que quando os magos vêm adorá-lo, adorar a Cristo, e contam o que aconteceu, a Bíblia diz assim: ela guardava todas as coisas em silêncio no seu coração. Machismo à parte, piada à parte, não é da natureza de uma mulher ter uma novidade tão grande e não compartilhar com as amigas. O cérebro de uma mulher exige que ela fale. É como a nascente de um rio: se não falar, implode. Ela produz 21.000 palavras por dia. Falar é da natureza da mulher, e Maria consegue guardar todas as coisas em silêncio no seu coração. Dá para você entender como ela é importante no processo? A parte mais importante do plano do Natal, Deus confiou a uma virgem de Nazaré. Ela é tão sábia, tão extraordinária, que lá na frente, quando ela chega para ele, Jesus, já com 30 anos, e diz: eles não têm vinho. E ele diz assim: que tenho eu contigo? Não é a minha hora? É incrível, ela poderia simplesmente ter entendido que ele não ia fazer nada, mas ela chega para os serventes e diz assim: está vendo aquele rapaz? Sim, dona Maria, é meu filho. Sim, façam tudo o que ele mandar. Como se ele disse que não ia fazer nada? Como é que ela sabia que ele iria fazer alguma coisa?
há um nível de discernimento e sensibilidade naquela mulher que são incríveis. Então Deus é o idealizador do plano. José aceita ser parceiro de Deus na execução deste plano. Maria se submete ao processo do plano e diz a Deus: faça-se em mim a tua vontade. A quarta figura central do Natal: os pastores. Nas peças teatrais, nós fazemos eles chegarem arrastando uma ovelha, e eles passam e vão embora, como se não tivessem importância. Mas preste atenção: os anjos não cantaram para a corte, os anjos não cantaram para o sinédrio, os anjos não cantaram para os líderes e os sacerdotes, os anjos cantaram para os pastores. Por quê? Incrivelmente, a função dos pastores era uma função marginalizada nos dias de Jesus. Os pastores de ovelhas, eles não eram bem vistos e não eram bem quistos. Alguém escreveu que os pastores de ovelhas naqueles dias eram tratados como ladrões, sem moradia, sem direitos, sem acesso ao templo. E é exatamente para eles, Lucas 2,9, que os anjos cantam e diz: paz na terra entre os homens, a quem Deus quer bem. Por que os pastores? Porque o céu estava anunciando no Natal que os rejeitados, os marginalizados, os oprimidos, os desamados seriam a partir de então atraídos ao céu, porque a função de Jesus era trazer para perto aqueles que estavam distantes. Se você entendeu, você dá glória, você faz alguma coisa. E os magos são a quinta pessoa importante do Natal. Alguém diz, Mateus diz que os magos visitaram Jesus. Eu já vou terminar. Lucas diz que os pastores, e os inimigos da Bíblia diz que é uma contradição. Foram os magos ou foram os pastores que visitaram Jesus? Lucas e Mateus se contradizem? Não, lerdo. Você precisa entender que os pastores visitaram Jesus e os magos visitaram Jesus. A diferença é que os pastores ouviram o coral e imediatamente foram. Os magos vêm de longe, vêm da Pérsia. São astrônomos, estudiosos dos astros, que viram uma estrela, e uma estrela era a figura de um rei. E eles vêm estudando o mapeamento das estrelas, e seguindo esse mapeamento, historicamente, eles chegaram a Jesus cerca de 2 anos depois que Jesus nasceu. Porque eles vêm estudando o comportamento das estrelas, até chegarem em Jerusalém e perguntarem para Herodes onde nasceu aquele que veio e nasceu rei. Incrível. Pode ler o texto. Ele não nasceu príncipe, ele nasceu rei. Mateus capítulo 2. Nasceu rei dos judeus. Não diz nasceu o rei, diz nasceu o rei. Ou seja, independente de ele ter trono, ele é rei. Independente de vocês reconhecê-lo como tal, ele é rei. A sua natureza é de majestade, a sua missão é de rei. Ele já nasceu rei. E quando o encontram, é por isso que Herodes manda matar os meninos de 0 a 2 anos, porque já tem aproximadamente 2 anos que o menino nasceu. Não foi no dia. E a Bíblia diz que eles chegam diante do menino. Lá estava ele e Maria. Não diz que José estava. E eles não adoram Maria, adoram o menino. E oferecem a ele 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Ah, se eu pudesse ir um pouquinho mais. E o meu relógio diz que eu não posso. Ouro fala da sua natureza real.
Incenso fala da sua natureza sacerdotal. Mirra fala da sua natureza sacrificial. Ele é o Cordeiro de Deus, ferido, homem de dores. E a mirra fala das suas feridas sendo limpadas e untadas pelo processo de dor que ele passaria. Lá estão os magos reconhecendo Jesus e profetizando Jesus. A penúltima e principal figura do Natal: Jesus. 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 Ele é o protagonista do Natal. Ele é a figura central do Natal. O mundo estuda Jesus sob a perspectiva do Jesus histórico. Apenas analisa o Jesus homem como um revolucionário dos tempos da Palestina. A igreja enxerga Jesus não apenas do ponto de vista humano, mas também da sua perspectiva divina, porque Ele é Deus, o Deus que tabernaculou-se, o Deus que se vestiu de homem, que se desfez, que renunciou à sua própria divindade, aceitou a forma humana, e diz a Bíblia que, achado na forma humana, Ele aceitou a condição de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O mundo celebra o Natal sem Jesus. O mundo celebra o Natal do Papai Noel. O mundo celebra o Natal da árvore colorida. O mundo celebra o Natal do vinho, do champanhe, do uísque. A igreja celebra o Natal de Jesus Cristo, porque sem Ele tudo é falácia. Sem Jesus Cristo não tem sentido. E um detalhe que eu disse ano passado: não tem sentido, não tem lógica celebrar o Natal e não celebrar a Páscoa. Não a Páscoa do coelho, não a Páscoa do chocolate, a Páscoa da cruz, a Páscoa do sangue. Porque aquele que celebramos no Natal é o mesmo que morreu na Páscoa judaica. E é incrível, é o mesmo que ao terceiro dia quebrou as cadeias da morte, ressurgiu e assentou-se à destra de Deus para reinar e interceder por todos aqueles que creem na sua obra. Se você crê assim, dê um brado de glória e aplausos a Jesus Cristo. Mas eu vou terminar. Primeira pessoa do Natal, Deus. Segunda pessoa, personagem do Natal, José. Terceira pessoa, personagem do Natal, Maria. Quarta, os pastores. Quinto, os magos do Oriente. Sexta pessoa e figura central do Natal, Jesus. Sétima pessoa, que é personagem do Natal, você. Dá uma olhada para a pessoa do seu lado e diz para ela: você. Eu não assisti nenhum dos ensaios da cantata, mas no último louvor foi mencionado que você é a razão do Natal. Eles não sabem o que eu ia ministrar, porque o que eu vim ministrar eu só preparei agora à noite sentado durante o culto. O que eu estou dizendo é que você é a razão pela qual Jesus nasceu.
Você é a causa para a vinda do Filho de Deus à terra. Você é a razão pela qual Deus se fez homem. Você é a razão pela qual o Deus Santo transitou na terra dos impuros. Você é a razão pela qual Deus se fez homem para te tornar com a natureza divina. Você é a razão pela qual o leão se fez cordeiro. Você é a razão pela qual a videira verdadeira aceitou se fazer raiz de terra seca. Você é a razão pela qual o rei se fez réu. Você é a razão pela qual a fonte de água viva aceitou ter sede, sentir sede. Você é a razão pela qual o Santo dos Santos se fez pecador. Se você não pensar que o Natal é causado por você, você é a causa dele, então tudo vai se resumir a presentinhos com lacinhos vermelhos. Mas eu quero te lembrar que o Natal não aponta para a árvore, o Natal aponta para a cruz, onde Cristo deu a sua vida para, pelo seu próprio sangue, resgatar a minha e a tua vida e nos dá direito de vida eterna nos céus. Você é a razão pela qual Jesus nasceu.